Olá pessoal, eu sou Asley, sejam muito bem-vindos ao Sapiens, um episódio especial, diferente, com uma pegada, uma proposta única, que eu acho que a gente pode conversar bastante aqui. Mas antes de apresentar nosso querido convidado, ilustríssimo convidado, agradecer o carinho de todos vocês, tem repercutido bem o nosso canal, os comentários, os cortes e todo o trabalho do estagiário será sempre recompensado. Obrigado, estagiário, você é a alma desse programa. Obrigado a você que está curtindo, compartilhando, comentando, muito obrigado. E se você está chegando agora, especialmente vindo pelo nosso convidado, sua plateia, você tem discípulos, na verdade. Venham, tragam. Se você está chegando agora, por favor, inscreva-se no nosso canal. É muito importante a sua inscrição para que o YouTube reconheça esse conteúdo como algo relevante e possa compartilhar a palavra e levar o Sapiens para mais e mais pessoas, tá? Muito obrigado, espero que vocês gostem desse papo. Eu tô curioso. A gente já começou a discutir em off algumas questões aqui, Sim, mas sim. eu tô muito curioso para saber a opinião do nosso convidado e que eles recebessem com todo carinho. Thiago Ottoni, físico, professor, um pouquinho de cada. Físico, professor, engenheiro químico. E só, né? É. Thiago, seja muito bem-vindo ao Pai, Sapiens, a maior marido. parte. E muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Obrigado a você, cara. Sempre um prazer a gente bater esse papo e a gente sabe que isso já desenrolava há um tempo, né? Exatamente. Esse crossover esperado em. Isso. A gente só não conseguiu desenrolar o papo inicial. Aham, Mas verdade. aí teve a oportunidade desse agora e aí vamos nessa. Nada com bom motivo, mas. Só uma pergunta, Aham. a galera conhece o estagiário? No episódio passado, deram nome. Eu falei, cara, não dê nome, porque quando dá nome, humaniza. Sim, Aí o pessoal vai querer sim. dar comida, salário, esse estagiário. Aí é complicado. Ele é uma entidade, mas é. assim, esse programa só funciona por ele. Sim, sim. Quer mandar um salve, estagiário? Viu? É rebelde, é rebelde. Exatamente. Vocês querem conversar com a pessoa? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É Mas isso assim, é aí. um crossover que já era pra ter rolado, inclusive pelo próprio YouTube, em outros carnavais aqui, com o Nerd Sim. Squad, com o outro universo. Mas, cara, a... querendo ou não, nossa proposta está chegando agora de paraquedas. A gente queria conversar com vocês sobre o Oppenheimer. Aproveitando a deixa do filme, eu vou ser muito sincero contigo. Um dos motivos de querer trocar essa ideia, não só pelo personagem em si, pela proposta do filme, foi uma coisa que me chamou muita atenção, Thiago. Eu conversando com os alunos ou com algumas pessoas, talvez ofuscado pelo filme da Barbie, todo o Sim. projeto de mídia, as pessoas não sabiam quem ele era. Então, se você já queria conversar exatamente, quem é Oppenheimer? Então, o Robert Oppenheimer, né? Ele surgiu, sinceramente, na história Uhum. devido ao Projeto Manhattan. Ele poderia ter passado no anonimato a vida inteira. A vida inteira. Era um físico renomado na época, mas era um físico como? Dentro de universidades e com pesquisas na área Fora da de opinião física nuclear. pública. Sim, completamente fora. Naquela época, quem estava ainda em alta era o Albert Einstein, ainda vivo, Uhum. com a teoria da relatividade ainda fervilhando e com contribuições, né? Sim. Para a mecânica quântica também. Não sei se você se lembra, inclusive, tem no filme, né, que um dos maiores na época ainda em atividade era o Bohr. Que sugerem que ele vá conversar com o Bohr, na verdade. Isso. Ele vai, inclusive, para conversar com o Bohr e tenta trazer o Bohr, né, Pra pro equipe. projeto, para a equipe. E o Bohr declina disso aí. Lembre-se que somos de humanas, vamos colocar aqui. Ah, tá. Quem é Bohr, na verdade? Niels Bohr deu contribuições também gigantescas para a mecânica quântica, tá? Inclusive, devido a ele, né, a gente tem um modelo, que é o modelo atômico de Bohr. Que é o Da modelo... bola de... Não, bola de bilhar é um modelo anterior, muito arcaico ainda. O modelo de Bohr já é um modelo que fala sobre as órbitas planetárias comparadas às órbitas dos elétrons. As camadas K, L, M, N, O, P, Q. Eu lembro dessa parada. Bom, você lembra disso? Esse eu lembro. Pronto, pois é. Mas assim, em que ponto, né? Tipo assim, querendo ou não, ninguém chegaria ao ponto de comandar o projeto Manhattan à toa. Só que eu tinha conversado contigo até nos bastidores, Sim, querendo ou não, a gente conversou por acaso, a gente assistiu o filme na mesma sessão, a gente conseguiu já trocar algumas figurinhas ali. Me lembrou muito uma série assistindo o filme, que é uma série da Star Plus, que é uma série chamada Gênios. E ele fala sobre o Albert Einstein na primeira temporada, e eu acho que eu queria que você explicasse um pouco essa relação, mas eu vou deixar isso para um segundo momento. certo. Que é o seguinte, a série ela fala o tempo todo na vida do Einstein sobre uma virada que eu tenho na física. Uma física clássica, aquela física do Newton, e tipo assim, só pra gente até poder chegar na questão atômica. Certo. O porquê, eu sei que seria redundante falar isso, todo mundo sabe que o Einstein é importante,
Mas por que que ele é importante? O que que ele virou na física? E uma nova física passou a surgir no século XX. Na verdade, foi assim. A física newtoniana, que a gente entende como física clássica, que Uhum. nasce com Newton, né? Galileu, com Copérnico também, é uma física mais voltada para o mundo macroscópico. Tá. Para um mundo em que a gente consegue, por exemplo. Pode ver, né? Isso, que a gente pode ver, que a gente interage. Uhum. E o Newton deu uma virada. Na verdade, a grande virada de chave, talvez, da humanidade tenha sido o senhor Isaac Newton, que inclusive foi condecorado, né, com o título de Sir Isaac Newton. O Newton, ele faz uma quebra porque ele começa a investigar realmente como é que o universo funciona. Então, até então, todo mundo se preocupava mais com os fenômenos que estavam voltados para o movimento, só que de maneira como observacional. O Newton vai além. Newton traz para a gente o fenômeno gravitacional como uma proposta de explicar o movimento planetário. E essa proposta de Newton faz com que ele, de certa forma, para poder conseguir atingir o objetivo, ele tivesse que entrar num ramo novo, numa área nova de cálculo que não existia ainda. Que talvez tenha sido a grande contribuição de Newton, que é o cálculo diferencial integral. O cálculo diferencial integral, para quem não sabe, Obrigado. é o cálculo que embasa toda a engenharia que a gente tem, a ferramenta mais potente de cálculo que a gente tem. É o que engenheiro passa a vida inteira para tentar começar a entender. Newton criou esse mecanismo. Só, né? Pois é, porque Kepler, ele tinha conversado já e ele já tinha enunciado leis que mostravam como acontecia o movimento planetário. Uhum. Kepler dizia, por exemplo, que um planeta quando gira ao redor de sua estrela, ele faz isso numa órbita elíptica. Uma elipse é uma figura matemática levemente achatada, parece uma circunferência levemente achatada. Só que para poder provar como a órbita era e toda a consequência disso, Newton teve que desenvolver uma nova ferramenta de cálculo, que é o cálculo diferencial integral. Então, assim, essa foi a grande contribuição, talvez a maior contribuição de Newton para a ciência. Só que a partir de Newton vieram várias outras descobertas, mas que foram ainda dentro do campo da mecânica clássica. Não alteraram o paradigma dele. Não tiveram essa curva. Então foi quando Einstein surgiu. E qual foi a grande sacada de Einstein? Qual foi a grande mudança naquela época? Foi simplesmente o seguinte, estava se discutindo sobre a luz, o que era a luz, como ela se comportava. Sua camisa é maravilhosa, Brito. Né? Pois é, já vinha a caráter falando sobre ela. Obrigado. Que inclusive, ó, o primeiro a fazer isso foi ser Isaac Newton. Newton foi o primeiro a decompor a luz. Floyd. Isso, e entender como é que funcionam os espectros de cores de acordo com quem? Com a decomposição, a dispersão da luz branca. O Einstein, ele deu a virada quando ele se perguntou o seguinte. Dizem, não sei se isso é de fonte segura, mas ele era ainda criança quando ele ficou intrigado com o movimento. Numa viagem de trem, ele percebia que as coisas que estavam muito perto passavam muito rápido quando ele olhava pela janela. E as coisas que estavam muito distantes demoravam muito a passar. Então passavam lentamente. Então começou a questionar a questão do movimento ser relativo, de acordo com o observador. Que criança é essa, né, gente? Mas um brinquedo pra essa criança, pelo amor de Deus. então, naquela época, qual era o brinquedo que tinha? Então, e outra coisa, né? Essas crianças são pontos fora da curva, né? Exato, pô, Que é importante. Então, o que acontece? Einstein fez uma pergunta que talvez tenha sido a grande pergunta que mudou a vida dele, que mudou a nossa. Como seria o mundo se eu estivesse vendo ele sentado num raio de luz? Sabia-se que a luz na época era a coisa mais rápida que se tinha notícia. Então, como era enxergar o mundo sentado num raio de luz? Aí nasce, talvez dessa forma, a teoria da relatividade. Essa, no caso, é a relatividade restrita? Restrita, justamente ela. Fiz a lição de casa. É isso aí. E a relatividade restrita, ela traz alguns conceitos que são meio bizarros pra gente ainda hoje. Tipo o quê? Contração e dilatação de algumas grandezas que a gente, tinha como absolutas. Que é aquela parada do Sol e vai dilatando o espaço no tempo? Na verdade, quando ele viaja, repara uma coisa bem legal, que é bom que todo mundo lembre disso. Tem uma coisa que é bem legal, porque a gente geralmente separa tempo e espaço. Na teoria da relatividade, eles estão interligados. Então acontece mais ou menos assim.
Einstein falava assim, quanto mais rápido você viaja no espaço, mais lento você viaja no tempo. Você tem que escolher uma coisa ou outra. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quanto mais rápido você viaja no espaço, mais o tempo demora a passar para você. E quanto mais lento você viaja no espaço, mais rápido passa o tempo. Então, quando você viaja muito rápido em um, você acaba viajando lentamente em outro. A teoria da relatividade não é fácil da gente entender. Sim. Na verdade, a maioria das pessoas não entendem, só o quê? Aceitam que é assim. E a gente tem várias provas de que isso é real. Dessas provas, a gente tem, por exemplo, o posicionamento de satélites. Satélites têm que ser reprogramados por conta da alta velocidade com que eles se movem, altera quem? O tempo. Então essas reprogramações têm que acontecer. A gente não fala muito da relatividade porque a gente trabalha mais no mundo, como a gente falou, clássico. Velocidades que a gente usa no dia a dia. 100 km por hora, 5 km por hora, são velocidades muito pequenas. São velocidades que nem chegam perto da velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo. A luz é a coisa mais rápida que existe. E ainda não se descobriu nada que seja superior a isso. Até hoje, tá? Até hoje, mas... Talvez o Flash. Talvez o Flash. Que eu tava com muita vontade de perguntar, né? Exato. Sei que você tava tipo, num papo sério, mas na minha cabeça só veio o Flash. Inclusive. Por conta do Flashpoint. E aí você vê que justamente naquele momento é quando ele talvez ultrapasse a velocidade da luz e aí faça uma coisa que o universo de si quer fazer. Fazer o tempo voltar. Ao invés de avançar, voltar. Que seria quem? Retroceder no tempo. Que é no quadrinho da Crise das Infinitas Terras. Bom, aí eu não sei, essa parte do quadrinho eu não sei. Na minha cabeça só veio o Flash, eu sei que é importante Einstein e tudo mais. Só que, então, só pra tentar entender aqui um pouquinho. Tipo, eu tenho aquela mecânica de Newton. Sim. Einstein mostra que talvez Newton não dê conta de toda a realidade. Não é que Newton tá errado, é que existe uma limitação da perspectiva. Isso, inclusive tem até uma passagem histórica que um repórter pergunta a ele se a teoria da relatividade veio para derrubar as ideias da mecânica clássica. E ele disse que não. Ele pega, acho que um outro lado do prisma, né, pra dar uma olhada no... E onde é que entra, por exemplo, o Oppenheimer, né, a partir de Einstein? Na verdade, o Oppenheimer, ele entra como um físico teórico. Tá. Que tem pesquisas... Mas o Einstein também era assim, né? Também. Na verdade, os grandes físicos são físicos teóricos. Porque, como é que funciona a coisa? Geralmente você parte primeiro de uma teoria para só depois você desenvolver quem? Experimentação para poder ter a comprovação. Sim. Inclusive, né? Uma das descobertas do próprio Einstein, só falando um pouco dele ainda, foi a questão dos buracos negros. Ele chegou num ponto tão caótico da teoria da relatividade geral, que é que explora o fenômeno gravitacional, que ele percebeu que o colapso poderia ser tão grande que nem a luz conseguiria escapar. O nome buraco negro é porque um astro tem uma velocidade chamada velocidade de escape. O que é a velocidade de escape? É a velocidade com que você tem que lançar um objeto a partir da superfície do astro e ele fugir e não ser mais atraído pela gravidade. Que você trabalha muito bem no Interestelar, né? Sim, no Interestelar, isso aí. Essa velocidade de escape, no caso do Interestelar, eles utilizam uma coisa bem legal, que inclusive é utilizado ainda hoje, tá? Nas viagens espaciais, a catapulta gravitacional. Quando você quer lançar um corpo para um local mais distante, você utiliza um astro. Entre os dois, no meio do caminho, um exemplo. Se a gente quiser lançar uma sonda para Júpiter, essa sonda pode ser lançada para Marte e aproveitar o quê? Dando voltas em Marte para poder usar Marte como catapulta gravitacional. Pô, legal. É um estilingue gravitacional, então ele vai. Eu pensei no estilingue mesmo. Pois é, um estilingue, pois é. Aí o que acontece? Na época do Einstein, no caso, o buraco negro tem uma velocidade de escape tão absurdamente alta que nem a luz, que tem 300 mil km por segundo, consegue escapar. Entendi. O quanto a luz é rápida? Eis a questão. Quanto a luz é rápida? A luz é tão rápida que em apenas 8 minutos e meio ela faz a distância do Sol até a Terra. E do Sol até a Terra são 150 milhões de quilômetros. Então, absurdamente rápida. 8 minutos e meio. Significa dizer que se você está botando a mão agora sobre o Sol, você está recebendo quem? Uma luz que foi emitida há 8 minutos e meio atrás. Literalmente, a gente vê o passado, a gente vive tudo no passado.
Aquela parada dos anos-luz, né? Que é a distância. Isso, que é a distância que a luz percorre em anos para chegar até aquele local. Entendi. Então, assim, nesse cenário todo, o Oppenheimer, ele entra, na verdade, como um físico teórico que tinha já pesquisas a respeito de quem? Da evolução das reações nucleares. Uhum. Então, ele entra como o grande coordenador do projeto. Porque se você olhar, a contribuição maior de Oppenheimer, se você for analisar pelo próprio filme, é de coordenar, de conseguir juntar a equipe. Ele é como se fosse o Nick Fury. Sim. Então ele coordena e junta a equipe. Então ele tem contribuições de equipe, vários né, outros. E que equipe. Porque eu tava fuçando na internet, até pesquisando um pouquinho mais. Me chamou muita atenção o rapaz do Bongo. Pra quem viu o filme sabe que ele vai estar tocando ali. Inclusive, ele tem uma história com o Brasil. Na verdade, dizem que é o Richard Feynman. Não sei se era Feynman ou Feynman. Feynman. Richard Feynman, na Feynman, verdade. Tipo, e ele tem. Dizem que. Eu ouvi algumas pessoas comentando que ele seria o maior gênio depois de Einstein. Por quê? Então, porque assim, eu vi no Bongo e tal, é legal, sim, mas sim. O que é que esse cara mudou, né? O Feynman também, ele tem contribuições na parte da mecânica quântica, porque toda essa galera que vem depois de Einstein veio com o impulso de quem? Da mecânica quântica. Sim. A relatividade praticamente morreu por Einstein. Acabou ali. Ele deu só um estalo. Isso, o estalo, e a teoria da relatividade ficou lá. Não tem muito mais o que acrescentar. Só que a parte da mecânica quântica, que é que investiga quem? O universo microscópico a nível abaixo do nível atômico é que é a grande chave da coisa. E o Feynman tem várias contribuições justamente no desvendar do mistério quântico da coisa. Eu não sei se você acompanha, se a galera também assiste, se é legal, mas eu gosto muito, eu recomendo demais que vocês assistam The Big Bang Theory. Sim. Que inclusive o grande protagonista da série, né, que é o Sheldon Cooper, Jim Parsons, ele toca também o bongo. O bongo, exatamente. Ele tem comportamentos que são inspirados em quem? Em todos esses grandes gênios excêntricos da ciência. Não, porque assim, aí você falou de mecânica quântica e tal, só pra tentar entender o afegão médio aqui que tá tentando entender o negócio, já que você tem esse lado também da engenharia, acho que o engenheiro tem esse lado mais prático da coisa. Sim. Que tipo de coisa, se a gente pudesse imaginar, tipo, pra pessoa média, o que é que a mecânica quântica pode alterar na fila do pão, sabe? Tipo assim, ó, isso aqui vai impactar, vai mudar isso aqui, acho que fica mais concreto pra gente poder entender. Pronto. Uma das contribuições que está literalmente nascendo agora é a questão da computação quântica. O supercomputador do Google, essa parada? Não, o supercomputador do Google vai ser uma máquina de somar, um ábaco, comparado aos computadores quânticos do futuro. Como assim? A quantidade de processamento de dados dele é infinitamente maior. Os computadores atuais, eles trabalham com números binários. Seu iPhone rápido, né, velho? Números binários. E o computador quântico não trabalha só com binário. Então ele tem uma velocidade de processamento que é absurdamente grande. Esses computadores utilizam transição de elétrons, utilizam conceitos que pra gente ainda hoje é bizarro. Superposição da matéria. E são coisas que... Um exemplo bem prático. Tem um conceito na mecânica quântica que é o conceito de paridade. É como se, quando a matéria é criada, cada partícula é criada ao par. E esses dois, no caso, essas duas partículas gêmeas, elas reagem de maneira exatamente igual ao estímulo que uma recebeu, mesmo que elas estejam separadas por um ano-luz. Como isso acontece? Eis a questão. É isso que fica, por exemplo, na cabeça da gente, porque é difícil ter essa resposta. A gente sabe que elas respondem dessa maneira. Mas como isso é possível? Aí nasce talvez teorias como dobramento de quem? Do espaço-tempo. Que é para buraco de pinhocas, isso, apesar de separadas, elas estão como? Literalmente interligadas, quanticamente. Então, esse tipo de mudança que a mecânica quântica vem trazer para a gente, além de computadores supervelozes, eles trazem também situações que a gente tem como, talvez, ainda hoje, como ficção, teletransporte. É você conseguir decodificar um corpo e recodificar o quê? Em outro local. O mesmo estímulo na... Porque se a gente pensar que as partículas são criadas aos pares,
e que uma tem uma irmã gêmea em outro local, tem você em algum outro lugar, só que não nessa forma, mas sim suas partículas todas o quê? Espalhadas. Como seria reconfigurar? Qual é o grande detalhe da coisa? Como é que é tão difícil a gente conseguir fazer um teletransporte? Por quê? Primeiro, a força elétrica é o grande limitador, tá? Porque a gente sabe que na estrutura atômica a gente tem quem? Prótons, nêutrons e elétrons interagindo. Só que para você desfragmentar isso, é muito difícil. E refragmentar isso em outro local, Sim. também é difícil. Então a gente vai precisar avançar ainda muito. É como se, em termos quânticos, a gente está engatinhando ainda. É uma física que é difícil de ser palpável, porque ela está no mundo subatômico. Então a gente não consegue ver, a gente não consegue tocar. Uhum. Então são coisas que, por enquanto, ainda estão Só na Marvel, não só. Homem-Formiga. Ali pode tudo, né? É verdade. Porque assim, eu tava conversando com meu pai sobre o filme e sobre o programa, né? Sim. Sobre o episódio da gente. E meu pai, tipo, eu queria ouvir sua opinião, tipo, meu pai, tem uma pergunta que tem que rolar. Oppenheimer, no final das contas, tipo, só pra gente poder ilustrar aqui, né? Ele coordena talvez o maior projeto científico da história, dá pra colocar assim, o Projeto Manhattan, do século XX. Sim, Em sim, questão de porque, coordenação da coisa. porque quando a gente coloca um projeto científico, tem vários outros projetos científicos que são grandes, mas que não tiveram impacto Exato. que o Porque projeto esse Manhattan impacto teve. humano, esse impacto social, Sim. é o que é a bomba atômica. Sim. Daqui a pouco você explica pra gente como é que faz uma bomba atômica. Não façam em casa, por chiclete. favor. Então, exato. Você vai Chiclete, guardar o palito de tutorial daqui a dente e pouco no tal, YouTube. pá. Só que assim, a pergunta do meu pai ficou na minha cabeça, né? E eu acho que ela é bem trabalhada no filme. O Oppenheimer, ele é herói ou vilão? Então, aí é que tá o detalhe, né? Você que tá do lado dos cientistas da parada. Do lado da ciência. Tem uma falha no Oppenheimer que é mostrada, inclusive, no filme, que é a questão do manifesto. Em que Sim. vários cientistas querem fazer uma assinatura de carta para mandar, para poder fazer um tratado sobre coordenação das energias e armas nucleares. O Einstein já tinha escrito uma Já carta sobre tinha, isso, né? sim, mas o Einstein já tinha, na verdade, foi um outro físico que escreveu a carta e Einstein corroborou com ele. Concordou, assinou e mandou para Roosevelt, presidente Roosevelt, Sim. que foi Leo Spitzer. É um físico húngaro, se eu não me engano, que se naturalizou estadunidense e que estava ali naquele processo também. E o medo deles, do cientista junto com Einstein, era que na corrida, na Segunda Guerra Mundial, Hitler estava com quem? Com os alemães focados na pesquisa Que é nuclear. o Heisenberg. Sim, Werner Heisenberg. Inclusive, o criador que a galera estuda em química, do princípio da incerteza. Sim. O princípio da incerteza de Heisenberg. Eu posso ter a certeza da posição do elétron, mas eu vou perder a certeza da velocidade. Se eu tiver a certeza da velocidade, eu vou perder a certeza da posição. Maluco. É uma coisa bem louca, mas tem até uma coisa que é bem lúdica para entender como é que funciona isso. Imagine que você quer ver uma partícula. Só que essa partícula, ela absorve energia, se você fornecer energia para ela. E se uma partícula absorve energia, ela pode ganhar velocidade. Sim. Então imagine uma partículazinha, um objeto qualquer, e que você fornecendo energia, ela ganha velocidade. Só que tem um problema, para você conseguir ver, você tem que iluminar. Quando você ilumina, você vai ter certeza da posição dela. Só que você perde quem? A medida da velocidade, que quando você iluminou, ela absorveu energia e ganhou uma outra velocidade. Ao contrário, se você quiser ter certeza da velocidade, Perde a... aí você perde a certeza de quem? Da posição, porque você tem que iluminar menos. Então, é uma coisa bem interessante a respeito do princípio da incerteza, tá? Claro que não é só isso, mas é uma forma mais didática de falar sobre o princípio. O Heisenberg, ele estava do lado alemão e estava, né, na corrida também para desenvolvimento da tecnologia nuclear. Então, o medo na época era que os alemães conseguissem. Imagina, a Alemanha nazista de Hitler com a bomba atômica nas mãos. Porque no filme, inclusive, ele mostra isso, né? Porque a minha linguagem é diferente da sua, assim. Sim. Que eles comemoram, ou pelo menos se assustam, quando consegue dividir o átomo, né? Esse evento Sim. Que aí tem, ó, o cara, mas o que é que significa isso? A partir de agora, isso aqui pode virar uma arma. Acho que esse é o ponto de virada da história. Ponto de virada. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, as pessoas, elas não entendem o poder que um átomo tem. Então, é isso que eu chegar nesse ponto.
Tinha um negócio tão pequeno, como é que... Pois é. Tem uma coisa chamada reação em cadeia. O que é uma reação em cadeia? A reação em cadeia acontece quando, a partir de uma molécula ou um átomo ou o que for, a partir de uma partícula, você consegue não só estimular mais uma, mas de uma você estimula duas ou três. Então, vamos agora numa ordem que a gente conhece na matemática como uma PG, ou dependendo da situação até uma PE, uma progressão geométrica até exponencial. Quando você pega uma e estimula duas, essas duas estimulam quanto? 4. Essas 4 estimulam quanto? 8, e aí se vai. Qual o perigo? Você deve se lembrar, a galera também, quem assistiu, deve se lembrar no filme que tem Quase uma zero, parte né? que eles... Isso, e eles têm medo de incendiar a atmosfera. E era Nessa hora realmente... faltou um amigo, velho. Tipo, quase zero é muita coisa, entendeu? Sim, com certeza. Mas tinha que ser feito. Aham. Tinha que ser feito. Então, assim, o projeto em si, o Oppenheimer, ele não entra como um vilão de tudo, porque a causa era nobre. A causa era nobre, porque o medo era que os nazistas conseguissem primeiro quem? Essa tecnologia. Se os nazistas conseguissem isso primeiro, seria terrível. A gente não sabe porque a história tomou outro rumo. E isso que eu queria ver seu ponto de vista. Porque, querendo ou não, não é fácil produzir uma bomba atômica. Deixa Sim. de passagem. O Thiago vai ensinar pra gente, mas não é tão Ele simples tá assim. querendo que ensine Eu uma quero bomba atômica. aprender, cara. Ele acha que é fácil, juntou ali um gente, se vire, durex. você é físico, dê seus pulos. A questão é a seguinte, e eu acho que esse é um ponto a ser trabalhado na nossa conversa. Eu tô trabalhando, faço o projeto Manhattan, ele faz questão de colocar, são 2 bilhões de dólares para produzir Sim. a coisa toda. Naquela época, Naquela época é muito, muito exatamente. dinheiro. Agora imagina o seguinte, antes da bomba ficar pronta, a Alemanha cai. Sim. Então toda a justificativa que eu tinha do Hitler, em tese, não faz muito mais sentido, né? Sim, concordo. E eu continuo jogando a bomba. Então, assim, isso não muda a percepção sobre o evento? Então, tem uma coisa que é bem interessante. Quem jogou? Quem deu a ordem para jogar a bomba? Uhum. Porque o fato da equipe no Projeto Manhattan ter desenvolvido a arma, claro, não estou eximindo o Oppenheimer de quem? De uma certa responsabilidade, mas a responsabilidade maior, inclusive no próprio filme, né? Ele coloca. Tipo, Eles colocam Truman. O Truman coloca, exatamente. Pois é, não, ninguém vai lembrar de Oppenheimer pelas bombas em Hiroshima e Nagasaki, vão lembrar de mim. Porque é ele que dá a ordem de lançamento das bombas. E o pretexto, no final de tudo, qual era? É que aquela guerra poderia durar o quê? Mais décadas e décadas, e os soldados americanos sempre quem morrendo, e Trazer os talvez rapazes pra casa, né? isso, com uma baixa, como a gente conhece, razoável de vidas, a gente conseguisse fazer. Só que muita coisa não se contava. Por exemplo, a estimativa que o próprio filme traz no início, pelo próprio Oppenheimer, é de que em Hiroshima e Nagasaki seriam o quê? 30 mil mortos. Só que o efeito nuclear Essa reação em cadeia. permanece. Não só a reação em cadeia, mas o que permanece é o quê? É a radiação. Né? Uhum. Que não mata só no momento, mata também como? Pós. Tempo Câncer, depois. né, Câncer. E várias anomalias genéticas. Então isso cria, na verdade, desencadeia, né? Uma série de consequências que a priori só se pensava em quem? Na explosão. Uhum. E que depois foi levantada a questão de que muito mais pessoas iriam morrer. Só que Como não dá pra foi? voltar mais, né? Não tem como mais. Porque assim, eu acho que tem um ponto que passa batida no filme. Eu vou tomar como referência o filme, até porque Sim, é o muito nosso... físico, o ponto de partida. É que eu acho que assim, ele foi brilhante, o Nolan, na narrativa do roteiro, na construção do roteiro. Mas que muita gente não percebeu. Que ele fala no início, tem até aquela frase que fica bem famosa, que é uma frase hindu, né? Que agora me tornei a morte, a destruidora de mundos. Sim. Que é a frase que o Oppenheimer, teoricamente, ele diz isso quando solta a bomba. A né? bomba. Só que, pra mim, o grande ponto do filme, e a gente tava discutindo, você gostou do filme, não gostou do filme, queria mais ciência, queria menos Isso ciência. aí. Acho que a grande metáfora do filme é sobre o mito de Prometeu. Acho que todo o filme ele é construído em cima dessa narrativa. Porque, querendo ou não, eu tenho Prometeu, que é um titã, pô, não é pouca coisa. Sim. E esse é alguém diferente, vamos tomar como essa referência. E ele dá o dom do fogo para a humanidade. E à medida que ele dá o dom do fogo para a humanidade, ele é punido.
Torturado pela eternidade. Eternidade, exatamente. É isso aí. Corvo comendo seu fígado, não é só por isso, não. É desse nível de tortura. Então, assim, eu acho que essa é a grande questão, porque o Oppenheimer, da mesma forma, pelo menos eu acredito, né? Obviamente ele é um gênio, isso é indiscutível. Ele criou o negócio, mas provavelmente pelo nível da corrida, outro criaria. Sim, sim. Acho que Era questão de tempo. é por isso que essa questão do vilão, obviamente depende, porque assim, eu até conversava com alguns alunos hoje, ele é um soldado. Sim, Em algum momento, inclusive, ele tá vestindo a farda, alguém pede, tira essa farda. Perfeito. Não combina com você. Ele cumpre ordens. Então, nesse ponto, cara, acho que é a questão de imaginar o seguinte: como é que eu dou isso aqui pra humanidade e eu me torno vilão, entendeu? Uhum. Tipo assim, não só a arma em si, óbvio que a arma. A arma é uma coisa absurda. E acho que a questão do roteiro, velho, eu dei muita risada, que eu comecei a pensar nisso no filme, porque é o seguinte, impossível, se você gostou do filme, se você entendeu o filme, você vai se envolver com o personagem. Você vai, tipo, você vai comprar a paranoia dele. E tem um momento do filme que é o teste. Que a gente tá até falando do silêncio, né? Sim, sim. Você fica muito apreensivo, que é uma parada, tipo assim. Aquele silêncio que parece, eu tava comentando aqui, ó, parece uma eternidade. Quanto tempo será que durou aquele silêncio? Eu tava aflito. Sim, ali dá uns 25 a 30 segundos de Mas silêncio. parecia uma hora, tá ligado? Parecia a expectativa, E né? o pior, quando o teste dá certo, você comemora. E depois eu fiquei, meu Deus, eu tô comemorando a bomba atômica, tá ligado? Olha a capacidade da narrativa do filme, entendeu? Então esse é o ponto em que coloca o Oppenheimer e como ele é utilizado depois pelo Estado, né? Olha, você serve, você vai construir o projeto, a gente vai fazer isso e depois você é um comunista. Sim. Então Depois essa questão do visto dele vai ser Pois é. caçado, entendeu? Eu acho que... Essa talvez tenha sido, nessa fase do filme, tenha sido assim, o meu desgosto com o filme. Poxa, é como se a ciência fosse sempre deixada como? É isso que de eu lado. queria ser o lado Ela como é- cientista, entendeu? Ela é sempre assim, a secundária. Não é o papel principal. O papel principal ali estava sendo quem? O jogo político do momento. Que Quem tem poder e quem não parecia tem aquela poder. série House of Cards, né? Sim, Cara, você é o cientista, você é um peão. pois é. Eu vou te usar. Você é inteligente, muito obrigado, você é um recurso, no final das contas. Mas no caso, você é um peão, tipo... E os cientistas, eles divergem nesse ponto, não divergem tipo, da visão que eles perdoam ou não perdoam o Oppenheimer? Tem casos e casos, porque tem cientistas, por exemplo, que se aproveitaram da situação. O Oppenheimer sendo o quê? Caçado, digamos, pela opinião pública, o Oppenheimer sendo... Somente com o McCarthy, né? O macartismo, com essas bruxas do comunismo. Sim, sim. E o que aconteceu? Teve alguns dos cientistas envolvidos no projeto que queriam, almejavam coisas maiores dentro do projeto. Uhum. Então queria inclusive uma liderança no projeto, queria a presidência de um projeto. Tanto é que teve, né, alguns que durante o seu julgamento, né, a sua entrevista, vamos chamar assim, que falaram que Oppenheimer não poderia ser mais o presidente porque não confiavam mais nele. E outros não, outros cegamente acreditavam que Oppenheimer tinha sido realmente o herói, né, que construiu aquilo tudo, que fez aquilo acontecer. Uhum. Só que dentro dessa expectativa, onde é que está a verdade? Depende muito do referencial. Como cientista, o que é que a gente pensa? Como alguém ligado à área da ciência, à ciência exata. Eu fico imaginando o seguinte, se a gente não tivesse desenvolvido naquele momento a teoria ou toda a parte da exploração da energia nuclear, como estaria nosso mundo hoje? Exato, isso fica na minha... Essas perguntas aparecem no Sim. filme, entendeu? Tem uma coisa interessante que eu acho muito legal, porque os alunos falam bem assim, poxa, a gente estuda e a gente já ouviu falar em aula A, B e C, geralmente as aulas da galera de humanas, por falta talvez do conhecimento, sempre ataquem a energia nuclear. Sim. Sempre atacam a energia nuclear. A energia nuclear é um erro, só que tem uma coisa interessante nisso. O que as pessoas esquecem é que a energia nuclear é o que move toda essa bagunça aqui. Você é movido a energia nuclear. Só que você não sabe disso. Sim, sou de humanas, cara. Pois é, as pessoas não sabem disso. Por incrível que pareça, como assim eu sou movido a energia nuclear? Que história é essa? Tem dois tipos de energia nuclear. Só vou entrar um pouquinho antes da gente chegar nesse papo. Tem dois tipos de reação nuclear. Tem a fissão e a fusão. Viu, galera? O tutorial da bomba tá chegando. Viu? Fissão e fusão. O Sol é uma imensa usina em fusão nuclear.
O que é que o Sol faz? O Sol transforma hidrogênio em hélio. Hidrogênio em hélio. O Sol pega hidrogênio numa reação chamada de fusão, transforma em hélio. Basicamente, é claro que não é tão simples assim, mas basicamente é o Sol capturar 4 átomos de hidrogênio, fundir para formar um átomo de hélio. Só que tem um detalhe. Os 4 hidrogênios juntos têm uma massa um pouquinho maior que a massa de um hélio. E essa diferença, Ele perde? essa diferença é transformada em energia. Essa energia que o Sol o quê? Emana para o sistema. Essa energia que toda estrela espalha para o seu entorno. Aqui na Terra, o que é que a gente pega? Uma fração minúscula dessa energia que chega. E o processo, chamado de fotossíntese, faz o quê? Usa essa energia para sintetizar quem? Matéria orgânica, luz. A luz é essa energia que o Sol manda. A fotossíntese captura quem? Luz, CO2 e água, sintetiza quem? Glicose. A glicose faz o quê? Polimerização. Ela vira açúcares maiores ou vira o quê? Compostos ainda maiores, como celulose, como amido. Então, o amido, por exemplo, a celulose, é quem dá a estrutura básica de quem? Das plantas. Quando a gente come, por exemplo, uma maçã, uma uva, uma pera, ou até carne, que por sua vez o boi comeu o quê? Grama, a gente está comendo quem? Energia que foi. Os pacotes, né? E isso vieram de onde? Do Sol. Foram guardadas de forma como? Potencial ali, com a ligação química. E quando a gente faz... Pois é. Então, assim, dizer que a energia nuclear é uma coisa ruim, não tem como, a gente não vive sem ela. Nós somos frutos dela. Isso move o nosso corpo. Então, a gente é movido a energia nuclear, mas claro que não de maneira direta, de maneira transformada. Vem sofrendo transformações até chegar até aqui. Inclusive, hoje, há uma briga, né? Sobre... A gente está falando sobre Oppenheimer, mas só tirando um pouquinho para uma coisa importante também. A gente sabe que hoje uma das demandas mundiais é na questão da geração de energia. Energia limpa, principalmente. Né? E principalmente limpa, porque cada vez mais a gente está vendo que o planeta está respondendo a isso. Cada vez mais temperaturas o quê? Maiores ou temperaturas menores, dependendo do local. Cada vez mais a gente vê tempestades com fúria cada vez mais intensa. E o nosso papel no mundo está sendo qual? Qual é o nosso papel? Aí eu entro de novo para lhe falar... Avacalhar com tudo. Pronto. Só que tem um detalhe nisso aí. Hoje, quando você escuta falar sobre as questões climáticas no planeta, o que mais a gente escuta é a turma reclamando. Não estou dizendo que está errado reclamar, não. Tem que protestar e tudo mais. Por exemplo, uma ativista nesse aspecto é o Greta Thunberg, né? Sim. Que é conhecida mundialmente. Assim como Oppenheimer, capa da Time. Entende? Só que o questionamento que eu faço como uma pessoa ligada à ciência, um questionamento que eu faço é o seguinte: o que é mais importante? O que é mais importante? É você dar holofotes para quem reclama ou você dá holofote para quem tenta resolver o problema? A internet faz mais barulho, né? Entende? Ou seja, o caos, a reclamação, talvez, a questão da destruição iminente do mundo seja muito mais vendável. Sim. Do que você ter alguém que está agora sentado, talvez, desenvolvendo uma pesquisa para tentar sequestrar quem? O CO2 do ar. Tem várias pesquisas nesse aspecto. Tem uma startup criada em Harvard, por americanos e indianos em conjunto, para poder ter um sistema de sequestro de CO2 e guardar esse CO2 na forma de carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio ser usado para reforçar a estrutura do concreto. Mas é uma nota de rodapé. Você quase não escuta falar. Quer dizer, quem está na linha de frente tentando resolver o problema, não aparece. Novamente o cientista é colocado como... Pois é, simplesmente algo útil, né? Obsoleto. Ele é útil naquele momento, mas depois o quê? Sai da parada. Um exemplo que a gente tem por exemplo, falando da parte biológica. A gente sabe da importância que tem, por exemplo, uma vacina. Sim. Quem pesquisa? Quem é que desenvolve? Você não sabe quem são. Você sabe o que faz. Porque a vacina Talvez é capaz de fazer. Né? Com a empresa, com... Pois é, mas o nome de quem estava ali na linha de frente fazendo a pesquisa é uma nota de rodapé. É uma nota de rodapé. Infelizmente. E é o que acontece. Inclusive uma brasileira se destacou na questão do Covid, né?
para decodificar a questão genética da coisa, a Exato. ordem. E a gente não escuta muito falar dessas pessoas. Então, na questão climática, por exemplo, é mais importante o quê? Levantar só a reclamação ou tentar criar uma equipe e propor quem? A mudança. Uhum. Porque acho que a mudança é mais importante só. E, Não que se manifestar não seja importante. claro, Mas é a um partir direito, do inclusive, né? momento que você fez isso, o que resolve de verdade não é reclamar. Porque no final das contas, Thiago, até mesmo quando mais se dá holofote, a chance de você trazer dinheiro também é maior. Sim, aí você consegue investimento tal. E é o que poderia ser feito, um projeto Manhattan 2, só que não mais sobre o quê? A criação de uma bomba atômica, mas a criação de quem? De uma forma mais rápida, segura, benéfica para retirar quem? O excesso de gases da atmosfera. Porque, imagina, cara, eu tive essa conversa aqui, eu lembro muito dessa história na época que eu tava no terceiro ano do colégio. E aqui em Sergipe existia a possibilidade de uma usina nuclear. Sim, sim, lembro disso. Você lembra dessa conversa? Lembro Tipo, sim. e assim, obviamente, completamente leigo, ficava. Ouvi um professor comentar, um aqui, outro ali. Inclusive, quem deu uma baita aula sobre isso foi o falecido Chico, de química, que. Sim, sim, Eu lembro muito bem dele falando sobre isso na professor época. Chico. E aí, a questão é a seguinte: a energia nuclear, porque, querendo ou não, é tipo avião, sabe? O avião é puta seguro. Mas você lembra do avião quando ele cai? Quando cai, pô, todo mundo vai no Exatamente, é. pacote. Então, isso tem, na minha cabeça, pegando no filme, é o quase zero. Ele Sim, pode sim. cair. A questão é a seguinte: a energia nuclear, eu penso nos desastres, por exemplo, no Japão, na questão da própria União Soviética e tal. A energia nuclear é ou não é segura? Deixa eu aproveitar. Repare que legal, uma coisa bem bacana. Não só falando da geração da energia. Você imagina hoje a medicina sem a física nuclear? Eu imagino que eu não faço ideia da relação, cara. Existe uma gama de exames que se faz com quem? Com energia nuclear na medicina. Inclusive é chamado, tem até clínicas especializadas como medicina nuclear, Sim. que utiliza, por exemplo, a tomografia. O próprio raio-x, de certa forma, tá usando quem? Do raio gama, né? Isso. Então, assim, a gente pensa só quando fala em energia nuclear, só pensa em destruição. Então, é isso, Só acho que pensa é. em Eu tô destruição. pensando, como eu falei, o afegão médio, o brasileiro médio, Só pra ir, né? tipo, uma hora vai dar merda, essa desgraça vai explodir, entendeu? Repare, corre risco? Corre. É perigoso? É. O que é mais perigoso numa usina nuclear hoje? O que é mais perigoso é o rejeito radioativo. Muito mais perigoso do que a explosão. É o tipo de tratamento que a gente vai dar por rejeito. Um exemplo que a gente tem na história, Chernobyl. Sim. O que foi o incidente de Chernobyl? O reator explodiu. Inclusive, é o local, digamos, mais perigoso do planeta em termos de radiação. O Até chamado, hoje, né, cara? até hoje, o chamado pé do elefante. O núcleo de reator de Chernobyl que está lá ainda como? Em atividade. E vai demorar milhares de anos até o quê? Isso ceder, porque tem uma coisa chamada na química dos elementos radioativos, o tempo de meia-vida, Uhum. que é o tempo que demora para ele perder quem? Metade da atividade dele. Só que tem uma coisa, quanto tempo demora para ele perder tudo? Matematicamente, nunca. Porque uma coisa bem interessante, imagina uma cidade. Uma cidade que você está no centro dela e ela tem um determinado tamanho, certo? Uhum. E a cada ano você consegue chegar e você tem que fugir dessa cidade. Então, do centro você tem que chegar na borda da cidade, tudo bem? Certo. Na extremidade. Que seria a extremidade da circunferência dela. Limita ela. Se você sai O do raio, centro, então. o raio, ó, tá vendo que Claro. você não é tão assim? Ah, Olha, eu tô tá orgulhoso lembrado de e o muita pai que coisa. tá Pô. assistindo. Agora eu gostei. Eu até O me raio. surpreendi. Nem eu acreditei. Então, imagine se por acaso você sai do centro dessa cidade, em um ano você só consegue percorrer a metade do raio, certo? Uhum. Só que você só consegue percorrer a metade no primeiro ano. No próximo ano você só vai conseguir percorrer de novo quem? A outra metade do que você Da tem metade, agora. exatamente. Então você tem uma circunferência inteira, você percorre metade do Agora eu raio. entendi o matematicamente falando. Aí depois você vai ter que ir pra onde? A metade da metade, a metade da metade da metade, mas isso nunca vai chegar ao quê? A zero. Exato. Então, Que é a parada do teoricamente, limite na matemática, né? isso, pronto, o limite. Tende a zero, entre Isso. 0 e 1 tem Aí a infinito. gente tem que agradecer a quem?
Newton, limite, exato. continuidade, Integrais, derivação, isso aí. Aquele curso de cálculo valeu pra alguma coisa na minha vida? Cálculo 1, Cálculo isso 1, aí. quando eu fiz Limite e cálculo 1, derivação. exatamente. Então, assim, aquele núcleo do reator de Chernobyl ele não vai parar nunca. Agora, óbvio que vai chegar um momento em que ele está com uma Reagir atividade menos, tão né? pequena que já passa a ser segura. Porque, querendo ou não, assim, pensando no conhecimento médio, tudo emite radiação. Tudo emite radiação. Aquela parada o Você... micro-ondas dá câncer, sabe aquela conversa que o pessoal tem? Sim. E é interessante, porque o micro-ondas é uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética é que quando ele desliga, a onda o quê? Some. É o mesmo que você pensar no seguinte, vou desligar a luz, beleza? Faltou energia. Que luz tem no ambiente? Zero. A micro-ondas, quando está desligada, também não tem zero. É como se pensar no micro-ondas causando um câncer devido a micro-ondas no alimento que contamina o alimento é dizer que você vai ficar contaminado com a luz. Lembre que a luz tem uma frequência ainda maior do que a micro-ondas. Você vai deixar o pessoal paranoico. É muito pior, então você está exposto a quem? A luz. Se sair de casa, tá exposto ao sol. Está exposto ao sol, que inclusive a gente chega numa faixa de radiação solar que é perigosa, que é ultravioleta. Exato. E aí tem que toda a recomendação de usar filtro e tal. Por quê? Tem uma coisa nas ondas eletromagnéticas que é interessante. Quanto maior a frequência, maior o poder de penetração. Por isso que o gama... É o pior que tem. Porque ele, dentre todos, é o que tem a frequência maior. Então ele penetra até a nível molecular. Aí pode acontecer o que aconteceu com o Bruce Banner. Viu que eu pensei nisso, agora eu não vou falar do Bruce Hulk, Banner, não. o Hulk. Mas é muito louco isso, cara. Porque... E aí eu acho que, Thiago, você chega num ponto que é bem interessante. Porque isso, até cumprindo uma função social do Sapiens, eu acho que essa é a questão. Sim, Cara, é um filme. É um filme muito legal. Primeiro, a história, né? A gente tem que sim. saber quem foi esse cara. Porque esse cara impactou completamente a vida da humanidade. Acho que esse é um ponto. O segundo, o filme em si. Eu acho que ele provoca discussão. E eu acho que o terceiro, e você foi muito bem nisso, como é que eu trago isso pra minha vida? Tipo, sabe? O que é que isso afeta o Grêmio, como diria o meme da internet? Sim. Tipo, como é que isso impacta? Então, assim, pensar a geração de energia, pensar todo esse fenômeno. Gente, é ciência. É Acho que ciência. as pessoas costumam olhar pra ciência na época da vacina, da Covid. A ciência tá rolando todos os dias. E, O de tempo certa todo. forma, tentando facilitar a nossa vida, entendeu? A gente quem tá na área da ciência sempre fala o seguinte, a gente evolui com ela. Sim. Ela tem que dar o primeiro passo pra gente poder acompanhar. E também poder criticá-la, né? Porque senão Sim. a pessoa hoje em dia, até por ter uma boa vontade, eu acho que esse é o ponto. Elas transformam a ciência em dogma. No dia que você parar Sim. de criticar a ciência, você tá matando ela. E criticar não no sentido de falar mal, mas de permitir, Sim, ó. levantar as questões É relacionadas. razoável, não é Sim, razoável, entendeu? Acho que esse sim. é o E ponto. precisa, Sim. tem Não que vira ter esse religião, né? mediador. Sim. Vira religião. Quais são os passos dessa, tipo assim, da questão de energia? Você acha que energia nuclear pode ser uma alternativa? Porque, querendo ou não, por exemplo, a Europa usa muito, a França, por Sim. exemplo. Aqui no Brasil a gente tem um trauma. Porque você voltou à questão de Chernobyl e tem Fukushima no Japão. Só que aí tá um detalhe interessante. O Fukushima não foi um incidente nuclear. Então, Não foi. porque, só o último comentário que eu ia fazer. Apesar de serem dois dos maiores traumas, alguns dos maiores traumas que eu tenho em relação à energia nuclear, ele só aconteceu porque deu merda com alguém. E não da energia em si. Sim, sim. Tipo, já foi provado que é Chernobyl falha humana. Chernobyl foi falha humana. Fukushima, tipo, esse negócio é muito seguro. Seguro pra um terremoto, seguro pra um tsunami. Não, seguro para um terremoto, mas não pensaram no tsunami. Entendi. Esse foi o problema. Um tsunami foi que rompeu quem? Os diques de proteção e acabou por Vazando. danificar o sistema de refrigeração. Aí ele vaza. Então o reator superaqueceu e Entendi. rachou. Mas você acha que é um caminho a energia nuclear daqui pra Sem frente? dúvida. Sem dúvida. Só que não da forma que a gente vê hoje. E como seria? Não a fissão. O que é que nós, seres humanos, aprendemos de melhor? É a copiar a natureza. Nada melhor do que copiar a natureza. Não é à toa que, por exemplo, os aviões mais rápidos são inspirados no Falcão Peregrino. A forma dele, Blackbird. Sim. É inspirado na forma do Falcão Peregrino. Os submarinos são inspirados na forma de quem? De golfinhos. O agulhão vela. Inclusive, vocês devem lembrar também sobre aquela roupa que foi Michael proibida Phelps, o Michael durante Phelps as usou Olimpíadas. O maiô
que Tubarão imitava a com- pele do tubarão, Eu lembro dessa com as conversa. âncoras para reduzir o atrito. Então, assim, a gente copia a natureza porque a natureza teve bilhões de anos para encontrar a melhor maneira. E qual é a melhor maneira de produzir energia? Fusão nuclear. Aí eu vou precisar perguntar, o que é fusão? É o que a gente estava falando do Sol. Pegar átomos o quê? Leves e juntar, unir para formar átomos pesados. A diferença da fissão. A fissão que acontecia com a bomba atômica pegava átomos pesados, como urânio e plutônio. Fissão é o quê? Quebra, é separar. Formava átomos menores e liberava quem? A radiação, como a gente conhece. Então, esses elementos radioativos que ficavam, a gente chama até de rejeito radioativo, é que é o grande complicador de todo o uso da energia a partir da fissão. Mas como é que é isso que eu tava pensando? Tipo, o rejeito é tipo lixo que sobrou do Isso. processo. O que é que eu faço? Não tem. A galera da Esse- reciclagem não tem. Não, não pode, não tem como. Esse lixo tem que ser guardado, por exemplo, em recipientes que tem várias camadas, com chumbo, com concreto, e tem que ser isolado. Tem que ser Isso é isolado. viável? É viável se for tratado de maneira correta, é viável. Você fazer esse isolamento e deixar ele Difícil pensar o encerrado. Brasil as coisas serem feitas de maneira séria. Então, esse é o problema. O É, mundo até inteiro, mas o no problema, Brasil, o problema de verdade, você vai até achar assim, que absurdo, o problema de verdade somos nós, é a humanidade. O problema é a eu humanidade. sempre achei, mas ninguém me escuta. Então, rapaz, eu tava Sempre pensando falei, de uma Adão coisa. e Eva pra cá sempre deu merda. É, sempre, sempre, sempre. Você quer ver uma coisa interessante? Você já assistiu Matrix? Sim. Eu nunca vi uma definição que me impactou tanto quanto a definição de Morfeu, quando Morfeu estava preso no Matrix 1. Sim. Morfeu preso quando o agente Smith tenta arrancar dele Quem é o escolhido? isso, não quem é escolhido, mas as senhas para entrar em Zion. Ah, sim, sim. E ele está sendo torturado, né? E a agente Smith olha para ele e fala bem assim: eu tentei, enquanto eu estava aqui, tentei classificar a sua espécie. E percebi que vocês não são mamíferos. Vocês não são mamíferos. Os mamíferos entram em equilíbrio com o meio em que vive. Vocês se instalam em um local, consomem todas as riquezas daquele local e jogam seus dejetos. E só tem uma espécie de... Ele chamava dessa forma, tá? Essa discussão na biologia, eu não me lembro quando eu era aluno ainda. Mas tem uma espécie que faz o mesmo padrão. Um vírus. Ou seja, ele estava colocando o ser humano como se fosse o próprio vírus de quem? Do planeta Terra. E se você parar para pensar, Faz sentido. total, total. Então eu acredito assim, a mãe natureza, ela vai se vingar de alguma maneira. Ela de alguma maneira vai tentar o quê? Fazer a renovação de espécie. Que aí vem essas questões. Quanto à questão nuclear, a gente vai utilizar de maneira coerente ou não? Depende da gente. É a gente que vai decidir como é que vai fazer. Por exemplo, o rejeito radioativo da fissão é perigoso? É. Mas e quando a fusão tiver sustentável? Há pouco tempo, a última vez que eu ouvi falar sobre a fusão, foi uma equipe na China que conseguiu 32 segundos de utilização do reator. 32 segundos hoje. Eu não sei. Então muita gente fala, mas 32 segundos só de ele ser autossustentável é muito pouco, é muito pouco. Mas Santos Dumont voou quanto com 14 bis? Sim. Alguns metros. E hoje o que a gente faz? Já mostra que é possível fazer, né? Isso. E aí hoje a gente faz o quê? A gente sai do planeta Terra e tá almejando construir uma base na Lua, uma base em Marte. Tem essa questão de ciência, tá? Foi na Coreia do Sul que eu vi semana passada a reportagem que alguns cientistas sul-coreanos conseguiram fazer um hipercondutor. Sim. Não é Sim, supercondutor Supercondutor. que coloca tipo aquele peso de temperatura muito baixa, né? Só que a partir de agora, Antigamente, e isso que temperatura era um ambiente. material cerâmico que tem que ser a refrigerado. gente não tem ideia do impacto que isso vai causar na humanidade, entendeu? De imediato que a gente pode ter, além da possibilidade, por exemplo, de ter a questão da economia de energia. Você imagine você ter, por exemplo, um circuito elétrico que seja utilizado agora sem perda. Porque o que é a supercondutividade? A bateria do iPhone não acaba. Né? Exatamente. Mas vai. Porque a supercondutividade, ela fala o seguinte, você conseguir transportar corrente elétrica sem resistência, resistência zero. Não perde nada, né? Não perde nada. Então você imagine isso transportado para a nossa realidade. O quanto a gente não conseguiria. Por exemplo,
O que você produz na hidrelétrica hoje, boa parte da energia não consegue chegar até a gente, porque ela é perdida pelo efeito Joule. Os cabos aquecem, tudo isso vai sendo o quê? Perdido. Olha a revolução que foi a substituição da lâmpada incandescente pela LED. Uhum. Só para você ter uma ideia do que é. Porque a luz ainda tá aí. A incandescente, fluorescente ou LED, para você tanto faz. Só que imagine, a lâmpada incandescente, ela transformava 5% do que ela recebia em luz. 95% em quê? Calor. Mas eu quero iluminar ou eu quero aquecer? Não for, Eu quero iluminar, não quero aquecer. Ao contrário de uma lâmpada de LED. Ela faz o quase que o oposto. Ela transforma 5% em calor devido ao circuito elétrico que tem e 95% em luz. Aí você encontra, por exemplo, uma lâmpada LED de 9 watts de potência equivaler a uma lâmpada incandescente de 100 watts. A economia de energia. Absurda. Só que o problema é que hoje... Isso mexe, a pessoa não tá entendendo, no seu bolso, né? Acho que é o mais diretamente, importante, ainda né? mais no custo que a Claro que energia o tá ambiente hoje. é importante, mas o seu bolso também conta. Mas também. E você tem, por exemplo, um impacto gigantesco porque não é só pela questão financeira. A gente não consegue perceber esse impacto. Porque hoje, diferente de há 10 anos atrás, nós temos muito mais equipamentos o quê? Consumindo energia. Exatamente. Então você acaba, troquei a lâmpada, mas não mudou nada. Não mudou porque você está usando Tudo uma com a gama de bateria. outros equipamentos que utilizam energia elétrica o tempo todo. Brincadeiras à parte, com a própria bateria do telefone, né? Sim. Antigamente o telefone durava mais porque, cara, você ligava pras pessoas só. Hoje você não larga esse Isso. negócio com... E hoje você tem a tela, né? Antigamente a tela era só o quê? De cristal líquido, hoje não. A tela tem OLED, brilho, AMOLED, que eu não sei o que lá. tem esse brilho todo e isso consome energia. Uhum. Inclusive tem pesquisas, né, para novas baterias, viu? Tem um Algumas recurso no que Brasil, tiram. tem um minério do Tem metal, minério e né? tem oxigênio. Sério? Substituir o lítio-íon pelo oxigênio. Pra mim isso tudo é bruxaria, cara. Eu sou muito de humano nesse sentido. Então, Acho legal, mas é tudo magia, sabe? Tipo tecnologia, Jetson. tecnologia, Exatamente. tecnologia. Uma das coisas que o supercondutividade pode trazer de imediato, só para você ter uma ideia, imagine os trens magnéticos de alta velocidade. Também bala, A um né? custo bem menor. Porque você vai conseguir fazer com que ele levite gastando menos energia, já que não vai ter o quê? E sem perda, né? A perda. Pois é. Exatamente. Pô, surreal. Pô, Thiago, obrigado. Obrigado. Que aula massa, velho. Tem Viu muita que coisa ciência pra pode ser bater um papo. divertido, cara? Esse é o ponto. Mas obrigado por ter topado a conversa. Deixar um recado pro pessoal aí. Assistam ciência. Pô, façam isso, por favor, né? Tem até, né, um projeto novo que está incentivando principalmente as meninas a entrarem mais em quem? No mundo da ciência. Sim. É porque, na verdade, quando a gente fala em ciência, a gente fala basicamente, em 3 pilares, que são as ciências da natureza. Tem várias ciências, né? Mas da natureza, a física, a química e a biologia. Todas elas sustentadas pela, talvez, a linguagem universal, que é a matemática. Uhum. Eu... Galileu falava isso, né? O universo é um Isso. grande livro escrito por Deus. E Pois a língua é. é uma matemática. A língua, a linguagem. Matemática, muita gente, ciência não. Matemática talvez não seja uma ciência, mas seja a linguagem que o quê? Que a gente conseguiu desenvolver para entender O mundo, o universo. como o universo foi criado. A linguagem matemática, a gente consegue perceber isso. Então, dentro da ciência, ainda tem uma certa carência. E você percebe que uma mulher que se destaca na ciência, ela toma notoriedade logo de imediato. Tem até alguns filmes, né, que mostram isso. De grandes mulheres cientistas que ganharam notoriedade. Tá para sair, né? Marie Curie. A Marie Curie Tem esperança aí de sair esse filme que é fantástico. Descoberta A do história dele rádio é e tal. absurda, é absurda. Pois é. Você imagine com uma história dessas grandes, não só mulheres, mas como homens também, pensadores, numa época em que a gente não tinha uma tecnologia como tem hoje. Einstein nem sonho tinha um computador. É verdade. Não tinha nem o que? Uma calculadora, eu acho. Mal tinha uma calculadora. E conseguir desvendar o quê? Os mistérios, assim, entrar na entranha do universo e conseguir fazer isso. Você tá aí vendo vídeo de gato o dia todo na internet, né? Podia estar fazendo Pois é, o tempo todo vendo besteira. Vendo Verdade, besteira. Real. A gente tá passando por um processo muito complicado, porque ao mesmo tempo que o celular trouxe pra gente quem? O smartphone trouxe um mundo de informação, a gente é bombardeado com informação inútil. Na maior parte do tempo.
Tem informação, mas não tem conhecimento. Esse é o ponto. Tem informação, mas o conhecimento ficou para trás. Como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Pô, mas que massa, cara. Acho que o papo, acho que ele é muito orgânico nesse ponto, né? Sim. A gente tem um ponto de partida, mas a conversa ela vai tomando... Vai tomando isso aí. Ela é viva, ela é viva. E... Você já... Acredito que você já assistiu The Last of Us? Sim. E joguei também. Também, né? Que é inspirado no jogo, né? Eu não sei se você se lembra, mas o início, quando ele começa a cena, quando ele dá abertura, na verdade, da série, ele fala do fungo. E que é real, né? E ele vai se espalhando. Você sabia que aquele tipo de situação que você vê ele se espalhar foi usada em Tóquio? As linhas de metrô. Eu não fazia ideia. Pois é, eles estavam com muita dificuldade para conseguir encontrar quem. Como o metrô vai fazer a ligação. Para fazer a melhor estratégia de interligar toda a parte de, por exemplo, estações, tal, com cidades e tudo mais. Então eles fizeram uma maquete do que seria as possibilidades e deixaram o fungo o quê? Fazer o trabalho. Que maluquice. E ele sempre encontrava quem? O melhor caminho até chegar onde? Nas fontes de alimento, que é a única coisa que estimulava ele. É o alimento. Onde está o alimento e ele fazia. Copiar a natureza, né? Esse é o ponto. Exatamente, Copiar a natureza. Pô, verdade. Pô, que massa, eu gostei muito, cara. Que papo legal. Eu já tinha pensado muito nisso. Conversado até com o Ricardo, com o estagiário, que não tem nome, juridicamente falando. Ainda bem que você não terminou, né? E nem direitos. Que é o seguinte. Você chegou até rica, não foi? Rica, Foi, pode ser o quê? Rica Blonde. Qualquer um, exatamente. Rica Tá Talk. humanizando, parem com isso. Mas assim, a gente conversava, acho que. Eu conversava com alguns alunos, né? Que seria algo mais ou menos assim. O Ottoni, eu sou muito desleixado. O Ottoni é um dos caras mais didáticos pra ciência. Acho que. Não só na sala de aula, mas você tem outras experiências, tipo, no YouTube também. Acho que você consegue transformar a ciência de uma maneira muito, muito didática. Acho muito fácil. Que massa, velho. Eu não. Você fala de fissão, fusão, não sei o que lá. Eu sou curioso, mas, tipo assim, tem uma limitação da mesma forma que eu tenho. Entendeu? Mas, cara, muito legal, fiquei feliz. E acho que mostra um ponto como a ciência ela pode ser concreta, não apenas para o cientista, mas eu acho que é muito importante que as pessoas entendam a importância da ciência no dia a dia das pessoas. Acho que ciência tem tudo a ver com o seu cotidiano. É por conta da ciência, da tecnologia e pela boa vontade do estagiário que esse programa vai ao ar. Então, toda essa combinação de fatores, mas tudo, desde da sua alimentação, o seu dia a dia, o seu trabalho, tudo perpassa pela vida dos cientistas e das contribuições. Então, acho que pelo menos, não precisa virar um cientista, mas reconhecer isso, acho que é um ponto importante. Acho que é uma coisa que a gente passa em sala de aula como professor. Exato. Quando você vai falar de um assunto qualquer e o aluno chega, não sei pra que é isso. Aí você tem que parar, abrir um parêntese e dar uma sapeca nele. Aqui, você precisa por isso. Aí você acaba se Desde as ciências mais abstratas até mesmo as mais concretas. Acho que tudo passa. Tem um estalo ali que vai e pode revolucionar toda a história. Então, assim, desde Oppenheimer até o uso da energia nuclear até o uso da tecnologia do dia a dia, acho que isso perpassa toda a nossa vida. Acho que a gente cumpriu o nosso papel hoje. Obrigado a você que acompanhou até aqui esse papo. Mais uma vez agradeço ao Thiago pela aula. Eu agradeço a você pelo convite, agradeço a galera por estar assistindo, por acompanhar o Sapiens, que é muito massa, muito top. Obrigado. E obrigado você que acompanhou até aqui. A gente quer um pouco da sua atenção e talvez um pouco do seu dinheiro mais tarde. A gente conversa sobre isso, não pode falar disso agora. Mas então, assim, cara, se você curtiu esse papo, convido você muito. Acho que o Sapiens tem esse leque de opções de falar sobre ciência, falar sobre psique humana, saúde, trabalho. A gente tem conversado sobre gente. Acho que falar sobre conhecimento, pessoas, universo e tudo mais. Acho que esse é o ponto. Obrigado mesmo por ter chegado aqui. Agradeço muito se você puder se inscrever nesse momento. Ativa o sininho para ativar a notificação. Sempre tiver episódio novo, você vai ser logo ser notificado. Cola lá no Instagram, que tem muito conteúdo para você. E compartilhe a palavra. Leve a palavra do Sapiens para mais pessoas, tá? Muito obrigado e até o próximo episódio.